Fala galera, e Gran Turismo estreia na próxima quinta-feira nos cinemas em todo o Brasil. Galera, já assistiu o filme na cabine de imprensa e esse aqui ó, é famoso todos os spoilers do filme, obviamente todos os spoilers de Gran Turismo. A crítica completa sem spoilers já está liberada desde a semana passada aqui no canal do YouTube da Take. Galera, antes de começar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá pra mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Estou aqui com minhas anotações ao lado. Simplesmente porque teremos uma grande conversa aberta a partir de agora, ou seja, de vez em quando irei olhar para minhas anotações aqui para não deixar passar nenhum detalhe. Galera, o filme simplesmente ó, começa com, querendo ou não, recapitulando o ano de 97, com o criador de Gran Turismo ali, e dá um breve prólogo da sua paixão em querer transformar o automobilismo ali num simulador de corrida. A gente parte e já conhece o Jan Mardenborough. Para quem não conhece, cara, o Jan Mardenborough tem a sua história baseada, né, para contar agora os fatos aqui que aconteceram no filme. Então a gente tá vendo a história que realmente aconteceu, isso é muito massa, tá? Quando a gente conhece o Jan, ele é simplesmente um jogador ávido, ele acabou de receber um novo volante lá pro seu simulador e tudo mais, e ele simplesmente já não tem mais com quem competir, porque ele ganha de todo mundo, simplesmente isso, né? Ele decide lá com um amigo dele que cuida lá, como se fosse uma grande lan house, simplesmente, a correr com outro, né, corredor lá que quer, não sei o que, tentar duelar contra o Jan, e eles vão correr por Le Mans, tá? E simplesmente Le Mans tem muita importância lá pro final do filme também. O Jan, ele não tem, tá, digamos assim, o apoio do pai pro que ele faz. O Jan já tá numa idade ali, universitário, e ele não tá fazendo faculdade, ele não faz nada, tá, a não ser trabalhar em pequenos trabalhos assim e ser um corredor ávido de Gran Turismo, tá? O seu irmão tá seguindo a carreira do pai, o pai é um ex-jogador de futebol e o irmão, querendo ou não, tá trilhando por esse caminho também lá nas categorias de base e tudo mais, tá? Além disso, o que que acontece, tá? O pai tenta com que o Jan tome um caminho possível na sua vida. E ele quer se tornar, obviamente, um corredor profissional, mas o pai deixa claro para ele que isso é um sonho impossível, principalmente para pessoas da realidade deles ali. Quando a gente vai para o personagem do Danny Moore, tá? Que é o personagem do Orlando Bloom, ele é um alto executivo da Nissan que vai até o Japão, né, para fazer uma grande apresentação lá, né, para a grande chefia da Nissan no Japão, de sua grande ideia que ele teve, tá? Fazer uma grande academia onde trouxessem pilotos, os melhores, né, pilotos do Gran Turismo, pilotos de simulação, para que um deles se torne um piloto realmente patrocinado pela Nissan. Porque isso envolveria toda uma questão de marketing e tudo mais, que seria muito importante para a Nissan dar uma grande virada e utilizar o Gran Turismo para isso. Ele não recebe uma grande aceitação, digamos assim, tá, dos executivos que estão lá presentes na apresentação, mas logo depois, quando ele está indo embora, um executivo chega para ele lá, porque ele esqueceu a mala dele, chega para ele lá, entrega a mala e diz que foi aprovada a ideia, tá? Mas que eles estão muito preocupados com o perigo que possa representar isso de ter alguém simplesmente, né, que é um perfeito piloto de simulador dentro de um carro a 300 e pouco por hora, tudo mais, e eles querem que tenha realmente um chefe de equipe capaz de aprovar com que isso realmente aconteça, tem o aval desse chefe de equipe. E o Danny começa a ir atrás de vários chefes de equipe, a tomar não, até que temos a apresentação do Jack Salter, tá? Que é o personagem do David Harbour. O Jack Salter, ele tá simplesmente assim, ele é um ex-piloto, ele nesse momento não é mais chefe de equipe, ele é um mecânico da equipe Kappa. E o piloto da equipe Kappa, deixa eu até passar aqui, que é o Nicolas Kappa, tá? O piloto da equipe Kappa, ele é um piloto totalmente arrogante, tá? Ele é o antagonista do filme, é praticamente isso. E ele não tem, querendo ou não, assim, um certo contato, digamos assim, respeitoso com a sua equipe. É simplesmente isso, tá? Desde o início o filme já estabelece isso. E o Jack recebe o Danny faz o convite pro Jack, né, para ser o líder da equipe da Academia GT, simplesmente. E o Jack fica obviamente relutante e diz que não vai poder, né? O Jack, inclusive, né, pergunta pro Danny quantos nãos o Danny ouviu de outros, né, chefes de equipe até chegar nele, né? E o Danny fala ali, não, que ele simplesmente foi isso é verdade, que ele foi a sexta opção, mas
porque é uma grande oportunidade. E, inclusive, fala pro Jack, você não tá cansado de ver, né, pilotos ali com esse biotipo, simplesmente, né? Com esse feitio de personalidade, como é o Nicolas Capa. O Jack acaba recusando, só que daí num jantar, tá? Que é aquele jantar pré-temporada, que é o último momento onde, querendo ou não, a equipe está reunida quando acaba aquele período de testes do piloto para começar, né? Simplesmente assim, as competições. O Nicolas, ele é extremamente grosso com todos da equipe durante esse jantar, passando muita questão de responsabilidade, inclusive para os mecânicos ali, tá? Dizendo que ele não quer mais erros e não sei o que, tudo mais, e o Jack fala, dizendo que o Capa ele não teve, né, a performance perfeita em algumas das curvas durante seu último treinamento. O Capa responde de maneira extremamente agressiva, praticamente manda o Jack calar a boca e tudo mais, o Jack pega, se levanta e vai embora, pega o telefone, avisa o Danny que aceita tudo mais. O que daí o Danny Moore, agora com, né, o seu chefe de equipe escolhido, decide fazer? Ele decide criar, e simplesmente através, cara, login que tem das competições online de Gran Turismo, ele seleciona, digamos assim, um número X de corredores ali, simplesmente são os 10 melhores do mundo, tá, para fazer essa academia GT. O que tem um fator transformador, tá, nesse momento assim pro Ian? O Ian, inclusive, ele é apaixonado lá por uma outra adolescente, digamos assim, que é do mesmo círculo de amizades. O irmão convence o Ian a eles pegarem o carro do pai escondidos, a ele numa noite. E ali a gente tem até, querendo ou não, assim, alguns easter eggs em relação ao jogo. Por quê? Porque o irmão bebe, né, o Ian bebe também, tudo mais, e eles não podem dirigir, são parados pela polícia. Só que tem dois carros, né, dos amigos ali. É um carro do Ian com o irmão e um outro carro dos amigos. E o carro da polícia para o carro primeiro dos amigos. E o Ian tem, aquele momento, fazer o cálculo rápido, se ele acelerar e conseguir percorrer um caminho tal, a polícia não vai alcançar. E ele parte com o carro, a polícia vai atrás perseguindo, e nisso tem várias partes de easter eggs do jogo, assim, como, cara, o guia do chão, entendeu? O topo da visão ali, bem característico em relação ao jogo também, com a câmera em cima do carro. E eles conseguem chegar, né, escapar da polícia, chegar em casa, só que eles acabam raspando o carro. O pai descobre, e o pai leva o Ian simplesmente para trabalhar lá numa parte de ferrovia que tem, né, aquela coisa bem operária daquela parte onde eles estão morando lá no país de Gales, tá? E tem uma conversa ali, de novo, o pai com o Ian sobre a responsabilidade, sobre o futuro, sobre pensar, porque se ele não realmente decidir estudar e ter um caminho para sua vida, ele vai acabar como ele, né? Como o pai, de estar ali sendo um operário e não conseguindo ter voos e objetivos na sua vida reais, possíveis. Nesse momento, o que acontece? Chega lá na Lan House, tá, um aviso na tela de um simulador de Gran Turismo que foi selecionado o usuário tal, que é o usuário do Ian, que tem lá o recorde, simplesmente, né, dentro daquela máquina lá. E nesse dia específico onde, né, o Ian está trabalhando com o pai, vai começar essa corrida online, onde todos ali vão, né, ter que simplesmente chegar a uma posição tal para serem postulantes a entrar na academia GT. Simplesmente tem que ganhar a corrida. O Ian chega extremamente assim, no último segundo que vai começar a corrida, disputa a corrida e consegue vencer a corrida, e ele se torna apto à academia GT. E daí na academia GT, o Jack tem lá, né, uma apresentação onde ele deixa todo mundo com extremamente medo, fala que ninguém vai conseguir e tudo mais, porque ele é o agente do caos, digamos assim. Tá? Porque tem uma grande diferença entre ser um piloto simulador e ser um piloto na vida real. Ter um carro a 300 por hora, aquela coisa toda, tá? E na Academia GT, cara, é um momento, eu acho que, bem massa do filme, assim, onde a gente passa por vários momentos do treinamento, conhece os outros pilotos, o filme dá muita importância para isso também, e começam as eliminações ali. E tem o piloto, tá? Que é o piloto do Matt, que é o piloto americano, que é o Matt Davis, tá? Ele é o melhor piloto. Ele é o melhor piloto. Ele é piloto a ser batido, assim. Inclusive, nessa parte de ser batido, ele inclusive tem um momento lá que ele tira o Ian de uma das corridas que vão acontecendo. Porque tem toda a questão do preparo físico, tem treino de imprensa, né? E vai tudo somando a pontuações, assim. E, ao mesmo tempo, vão tendo as eliminações. E o Ian, ele precisa, de alguma forma, se mostrar diferente, só que ele não consegue, porque tem toda uma questão
né, de pressão, uma questão pessoal, uma questão dele não conseguir, uma coisa dele voltar para casa e a família inteira ter razão, principalmente o pai, né, sobre aquilo não ser um sonho possível, até o momento onde o Ian acaba perdendo, né, o controle do carro lá, e o Jack vai eliminar o Ian. Só que o Ian fala para ele ali, que aí que tá um grande detalhe, aquela corrida inicial que teve, onde o Ian decide, né, que ele vai pela primeira vez dirigir com o novo volante, que ele vai correr em Le Mans, ele começa a customizar o seu carro, ele sabe customizar o carro muito bem. E ele fala isso pro Jack, que o carro estava com um problema no freio, né? Que ele tem muita experiência por causa de saber customizar os carros muito bem. Então ele sabe exatamente o que aconteceu com o carro. O Jack não dá valor nenhum para isso e avisa ele assim, ó, que se o Ian estiver errado sobre o freio, ele vai ser eliminado. Vai um outro piloto lá da Nissan, dirige o carro e chega pro Jack e fala que não, que realmente o freio do carro ele simplesmente corrompeu. O Jack volta pro Ian e avisa ele que estava certo, né? E o Ian fala realmente o quê? Que ele tem realmente essa experiência, que essa experiência ela tem que ser contada, né? De ser realmente um conhecedor do que acontece com um simulador para essa questão da vida real. E nisso cria um elo ali, querendo ou não, assim, de um pouco de confiança que vai crescendo no decorrer do filme e tudo mais entre os dois ali. Chega no momento final, tá? A grande corrida final ali, que tem apenas... são 3 pilotos ali. E o Ian consegue vencer essa corrida assim, ó, no limite do limite do limite, cara. É um fio de cabelo que ele ganha a corrida do Matt. Só que o Danny fala pro Jack o quê? Se não é melhor, tá? Que o Matt seja o piloto escolhido, já que foi tão no detalhe do que o Ian, porque o Matt é, querendo ou não, a figura perfeita em relação à imagem, em relação até o treino com a imprensa, em relação a tudo, né? O Jack não dá ouvidos, e quem realmente é o piloto que vence a Academia GT é o Ian. E nisso tem toda uma comemoração. Só que daí tem uma grande pegada, assim. O Ian vai sim começar a correr nas corridas e ele tem que tirar a licença, tá? Para realmente se tornar um piloto real. E ele tem 4 corridas para isso. E nessas 4 corridas ele tem que literalmente ficar em uma delas em 4º lugar. 4 corridas não, são 10 corridas. E ele tem que ficar em 4º lugar pelo menos em uma. E de cada corrida vai sucedendo, tendo sérios problemas, só que ao mesmo tempo o Ian vai sempre conseguindo terminar o mais próximo possível desse tão sonhado 4º lugar. E chega na última corrida. Na última corrida, o Ian ele não tem outra escapatória. E ele está literalmente duelando pelo esse 4º lugar contra o Kappa. E ele consegue vencer ali o Kappa e consegue, né, ter a sua licença e vai ser sim um piloto aprovado dessa academia GT. Eles vão para o Japão. No Japão o Ian assina o contrato. E quem que o Jack chama para ir lá, né, para a comemoração, tudo mais? A Audrey, que era aquela guria lá que o Ian gostava. Ele chama a Audrey para a Audrey compartilhar esse momento. Então, os dois ali, praticamente, eles ficam juntos a partir desse momento do filme ali. Mesmo com a distância, porque a Audrey novamente volta, né? Quando o Ian já é esse piloto, começa a parte de realmente a competição em si. O Ian, ele tá simplesmente vencendo a corrida e daí acontece um grande momento de acidente, tá? Onde o carro tá numa reta, tem uma lombinha. E nessa lombinha, com toda a questão do vento, o que acontece? O carro tá indo muito rápido e no momento da lomba, o carro sobe. E quando ele sobe, obviamente perde completamente, né, qualquer tipo de controle, de contato com o asfalto e capota, arrebenta a grade de proteção e vai para cima do público. Qual é a consequência de tudo isso, além de todos os ferimentos em relação ao Ian? Tem a morte de um espectador, tá? E o Ian pega muito dessa culpa de tudo que aconteceu. Inclusive, nesse momento, tá, da corrida, é a primeira corrida que o pai está vendo pela TV junto com a mãe. E eles entram num desespero por completo, né? Sem ter como estar ali para dar apoio para o filho. O Ian, depois disso, tá, com esse sentimento de culpa, ele obviamente se recusa a voltar a correr. E inclusive, por causa do acidente, o Kappa mobilizou todos os outros pilotos a fazer um grande abaixo-assinado, um grande movimento para impedir que pilotos sem experiência, mesmo que tenha agora a licença, piloto sem experiência, corra novamente, ou seja, para que perca a licença do Ian. E nisso tudo, com esse movimento,
eles não têm outra escapatória. Por quê? Porque a Nissan também, por causa do acidente, está querendo tirar, né, o seu patrocínio, ou seja, tudo vai por água abaixo por causa desse acidente. O Jack pega, leva o Ian para chegar de novo nesse momento lá da pista onde teve o acidente, tá? Que acaba sendo numa curva ali, que foi onde o carro arrebentou a grade lá e matou o espectador. E tem toda uma grande conversa ali com ele sobre superar os medos e tudo mais. Como o Jack era um ex-piloto, o Ian sempre perguntou pro Jack, e perguntou inclusive pro Danny, por que o Jack parou de correr. E o Jack nunca contou, e o Danny fala que essa parte o Ian teria que saber diretamente do Jack. E daí a gente sabe, porque o Jack nesse momento conta pro Ian o que aconteceu. Houve um acidente no período que o Jack corria, e ele corria lá em Le Mans, onde ele, nesse grave acidente, automaticamente se fechou também para as corridas, se fechou para ser um piloto, tá? Então, essa foi a grande consequência, ele não quer que o Ian passe pela mesma coisa. Tem uma coisa legal, só vou botar um parênteses assim, a maneira como o Ian se prepara para as corridas é ouvindo Kennedy. Ele simplesmente coloca o fonezinho dele lá e escuta Kennedy. E o Jack, por contrário, ele é um cara que tem um sistema analógico, digamos assim, ainda de ouvir essas músicas. Ele gosta, obviamente, muito de rock, assim. Esse é o oposto em relação ao Ian. É por um Walkman. E o Ian, nessa corrida onde aconteceu o acidente, no Japão, ele comprou um iPod, assim, para dar pro Jack. E isso ficou também lá com o Jack, porque o Jack acabou não abrindo por causa da consequência de tudo que aconteceu com o acidente. Quando ele abre esse iPod, é o momento onde ele decide, cara, não vou deixar o Ian desistir de tudo, que é o momento final dele pegar o Ian, botar ele no carro, eles voltarem lá na pista onde aconteceu o acidente, pararem lá na curva que aconteceu o acidente e terem toda essa conversa. O Ian decide sim lutar, decide sim não, além da sua questão pessoal de voltar a correr, não perder tudo que ele batalhou tanto, esse sonho tanto, e ao mesmo tempo só existe uma possibilidade. E qual é a grande jogada que o Danny pensa, tá? Vai ter a corrida de Le Mans, que é aquela corrida de 24 horas, tá? Precisa de 3 pilotos. O que o Danny decide assim? Cara, vamos fazer uma equipe para provar para todos que piloto de simulador, sim, pode, apesar do que aconteceu, pode sim dirigir, assim como os outros, tá? Uma coisa que o Jack sempre falou desde a da apresentação dele na Academia GT. Cara, que não tem problema nenhum eles desistirem. Por quê? Porque apenas poucas pessoas do mundo conseguem fazer aquilo lá, de pegar com toda a pressão que existe, né, do seu corpo, da sua mente, dirigir com aquela velocidade toda, né, e conseguir controlar um carro, que é completamente diferente da questão do simulador. O Danny decide juntar, junto do Ian, outros 2 pilotos que também estavam na Academia GT. E uma coisa legal, assim, que além dos 2 pilotos, vem a galera todos, vem os 10, assim, que participaram da Academia GT, vem lá para dar esse apoio moral, assim como o pai, assim como a mãe do Ian, vão todos para Le Mans. E nisso vem o Matt e vem também o personagem... Ah, agora vai me escapar completamente aqui, ó. Quem era o outro personagem lá? Que, se eu não me engano, é o Antônio, tá? Que também vai lá para conseguir ajudar e ser essa equipe de Le Mans, tá? Onde serão os 3, o Ian, o Matt e o Antônio, para correrem ali. E a corrida de Le Mans, cara, obviamente que o maior adversário é o Capa, tá? E o que eles precisam fazer? Eles não precisam ganhar Le Mans, mas eles precisam chegar no pódio de Le Mans para provar. Eles precisam estar entre os 3. E daí os pilotos vão sucedendo, né? Vai o Ian, vai o Matt, vai o Antônio, vão sucedendo. Tem até um momento final onde... Cara, e as corridas, elas são assim, ó, perfeitas, tá? Eu tô passando por muitos detalhes das corridas porque é difícil de descrever. É tipo cena de ação, cara. É muito difícil de descrever o que acontece. Tem muitos easter eggs em relação aos jogos. Muitos. Inclusive uma percepção incrível do Ian, que é o quê? Como ele conhece todas as pistas de cor e salteado por causa do simulador, ele já ainda, quando ele era apenas, né, um sonhador, digamos assim, na sua casa, ele já imaginava assim, ó, os cálculos perfeitos, e nisso aparece até, inclusive, as linhas, né, no chão em relação ao que é o traçado perfeito e o que seria o traçado errado, mas que pode, devido a um cálculo todo, né, que o piloto tem que fazer no seu momento ali, que está dentro do carro,
que seria um traçado diferente que pode ter alguma consequência positiva para uma ultrapassagem e afins, ganhar tempo, aquela coisa toda, tá? Em relação à corrida. E isso tudo vai acontecendo durante todas as corridas do filme, que é muito massa. É muito massa, tá? As corridas são extremamente bem feitas pelo Neil Blomkamp, que é o nosso querido diretor aqui. E daí, cara, nessa parte final, o Antônio, ele tem cãibra. E o Ian precisa entrar antes do tempo que ele iria entrar. E daí a parte final que a gente tem da corrida, e essa parte final da corrida, o duelo, obviamente, que é entre ele e o Kappa. Entre o Ian e o Kappa novamente. E é decidido no último fio de cabelo de novo ali. E eles conseguem sim chegar em terceiro lugar. E eles conseguem sim, a equipe Nissan, comandada pelo Danny, pelo Jack, né, o Ian, o Matt e também o Antônio, provam para todos que é sim possível, né, ser um piloto simulador e ser um piloto na vida real. Eles conseguem provar tudo isso para acontecer. E daí tem, obviamente, que um momento muito afetivo de novo entre o Ian e o pai, sobre tudo que aconteceu. E até a gente chega, tá, não num momento de sequência para esses eventos, mas o que a gente chega? Com o Ian tendo uma autoconfiança muito importante sobre tudo o que ele passou até chegar aquele momento ali. E daí a gente vai para os créditos do filme, onde a gente vê o Ian verdadeiro, que foi o seu próprio dublê, digamos assim. Que quem dirigiu o carro do Ian personagem foi o Ian da vida real. E é muito massa, porque como é uma história real que aconteceu, né, baseada em fatos reais, obviamente que a gente tem mudanças ali para que precisa acontecer de narrativa do filme. Aparece muitos momentos dele na Academia GT, nos primeiros momentos dele, né, tentando ser realmente esse piloto profissional, que é muito massa, cara, e é muito massa. Inclusive o Ian ao lado do ator que fez o Ian. E isso tudo dá uma composição muito forte assim pro filme, né, para essa realidade toda que ele quer empregar. Obviamente, cara, assim como né, o Gran Turismo, ele é um produto extremamente forte desde 97, tá? Amado por milhões e milhões e milhões, ele realmente é muito mais do que um jogo, ele é um simulador de corrida. O filme ele faz essa grande propaganda do Gran Turismo, mas também pega muito forte nessa questão de história real para traduzir ali para toda essa questão do drama, tensão e emoção. E galera, pô, os carros, as customizações, as pistas, os traçados com uns milhões de easter eggs em relação ao jogo, sem ser nada forçado, compõem demais, assim. Obviamente que eu deixei de escrever muitas corridas ali com detalhes de corrida, porque é muito difícil. É tipo cena de ação, cara. Vou repetir, é muito difícil conseguir fazer isso. Mas esse aqui é o enredo do filme. Esse aqui foi o vídeo com todos os spoilers de Gran Turismo. Coloque aí embaixo nos comentários o que achou sobre. E não esquece sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. TEG04, viva o sonho aqui!